Muito bom dia, caros telespectadores. Sejam bem-vindos ao programa Manhã Viva, um espaço onde refletimos, questionamos e aprendemos a viver mais profundamente a nossa fé e a nossa sociedade. Hoje vamos abordar um tema que toca a todos nós, especialmente os mais jovens, a família, os professores, a comunidade. E o nosso tema será os jovens, a escola e a sociedade. Como podemos criar ambientes educativos que respeitem a dignidade de cada jovem? Como a escola pode ser um espaço de formação integral que vá além do ensino académico, promovendo valores essenciais? Qual o papel da sociedade na construção de um futuro mais justo e humano? Pois é, para nos ajudar nesta reflexão, hoje está connosco o vice-presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, o padre Carlos Alberto Santos de Carvalho, que é da Companhia de Jesus e trabalha no Colégio de São João de Brito, em Lisboa. Desde já, duas boas-vindas, é um gosto tê-lo aqui, padre Carlos. Muito obrigado. Também a Associação Portuguesa das Escolas Católicas agradece este convite de podermos partilhar esta manhã uma conversa que eu espero muito interessante. Eu espero, sim. Sobre um tema tão importante como a educação e a sociedade. Muito bem. Então temos que nos preparar, não é, para uma conversa dinâmica, inteligente e cheia de esperança, porque acreditamos que juntos podemos construir uma sociedade mais fraterna e mais justa, onde cada jovem, não é, seja valorizado e orientado para o bem. E como é sempre habitual, e peço ao padre Carlos Alberto para orientar o nosso momento de oração que sempre acontece. Rezar faz bem à alma, mas também ao corpo. Exatamente. Por isso convido todos a fazermos um momento de silêncio nesta manhã, a respirarmos fundo e a agradecermos a Deus todas as coisas boas da nossa vida, de modo particular a forma como tantas pessoas cuidam de nós. Agradecer os nossos pais, que tanto fizeram e fazem pela nossa educação. Agradecer também todos os educadores da nossa vida, alguns, se calhar, amigos. E rezar por todos aqueles que estão nas escolas neste momento ainda a trabalhar, ou a fazer exames, ou a corrigir exames, ou a preparar o próximo ano letivo. E por isso confiamos tudo à nossa mãe, pedindo que ela, que ensinou Jesus, também nos ensine a ensinar os outros a amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, então, antes de irmos para a nossa conversa, ali na nossa sala, eu vou apresentar um momento, não é? Uma rubrica de saúde e bem-estar, mas eu convido já o padre Carlos a dirigir-se, a sentar-se já, enquanto eu já volto. Muito obrigado. Até já. Então, é isso mesmo. Vamos então para a nossa rubrica de saúde e bem-estar. Venha connosco. Então já estou aqui, não é, com a Mónica Lopes, nossa fisioterapeuta. Não é? Olá, bom dia. Bom dia. E hoje, Mónica, vamos falar sobre hérnias e dores lombares, que é algo transversal a todas as idades hoje. Não vamos dizer que é só da população mais velha, nem... Sim, infelizmente é cada vez mais prevalente. É, exatamente. E eu tenho aqui uma nota que diz que a dor lombar é muito comum e atinge a maioria das pessoas em algum momento da sua vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 70% a 85% terão ao menos um episódio na sua vida. Isso, um episódio é bom só, não é? Sim. A hérnia de disco lombar, uma das causas frequentes, não é? Afeta cerca de 2 a 3% da população. E eu perguntava à Mónica o que é que difere uma dor lombar de uma hérnia. Bom, estamos aqui a falar de coisas diferentes, que podem estar associadas, mas são coisas diferentes. Uma dor lombar é um sintoma, é uma dor, é uma experiência subjetiva que difere de pessoa para pessoa. Uma hérnia já é uma alteração estrutural.
Se calhar tenho de começar por explicar aqui o que é uma hérnia. Uma hérnia discal, neste caso falando de uma hérnia discal lombar, nós temos na nossa coluna as nossas vértebras. Temos a parte óssea, são as vértebras, temos uma vértebra, temos outra vértebra. Elas mexem-se entre si e para elas se poderem mexer, elas têm um discozinho de cartilagem entre elas. Quando por algum motivo este espaço entre as vértebras começa a diminuir um bocadinho, a parte do disco começa a querer sair ali um bocadinho para fora. É como se espalmássemos, temos aqui uma bola, espalmamos e vai sair ali um bocadinho para fora. E isso é a hérnia, que depois temos vários níveis de hérnia, podem ser mais ligeiras ou mais acentuadas, e dependendo disso também podem causar sintomas diferentes. E uma hérnia pode causar a dor lombar, mas também pode não causar. Eu neste momento posso ter aqui 4 ou 5 hérnias na minha coluna, mas não estão a causar qualquer tipo de problema porque não estão a interferir com nenhuma estrutura lá vizinha. Mas em termos da dor, não é? O que é que pode causar uma dor lombar ou uma hérnia? Uma dor lombar é multifatorial, primeiro que tudo. Não há uma coisa que justifique uma dor lombar. E se alguém disser que tenho esta dor lombar só por causa disto, é falso. A dor lombar é multifatorial. É como se nós temos um copo de água. Enchemos um bocadinho do copo de água com sobrecarga no trabalho. Mais um bocadinho do copo de água com falta de atividade física. Mais um bocadinho do copo de água com má alimentação. Claro. Quando vamos meter mais um bocadinho para a falta de sono, ele vai transbordar e vai causar a dor. Não é só o último que acrescentamos que causou a dor. Foi tudo aquilo que tivemos antes que, quando se juntou, causou depois a parte sintomática. Mas a dor lombar relacionada com a hérnia já é uma alteração estrutural, porque nós podemos ter dores lombar estrutural específica ou não específica, em que lá está falta de sono, má alimentação, não conseguimos detectar ali uma estrutura que esteja afetada, é geral, é sistémico. Okay. No caso da hérnia, a hérnia pode interferir, por exemplo, com a parte dos nervos que passam logo lá juntinho à vértebra e começa a causar alguma inflamação, pode irradiar para o nível das pernas e aí sim começamos a ter a dor lombar associada à hérnia. A hérnia. E quais são os principais sintomas que indicam a presença de uma hérnia de disco lombar? No fundo é a dor. A dor, não é? A dor é o principal sintoma que pode indicar a presença de hérnia. Quando há essa suspeita, se houver sintomas mais graves, é necessário ir fazer um exame, perceber como é que está, perceber se não estará a provocar ali alguma compressão nervosa que seja mais perigosa, mas a dor lombar realmente é o sintoma que se manifesta. Exatamente. E os métodos utilizados no tratamento fisioterapêutico da dor lombar e da hérnia de disco? Quais são? Qual é que é o papel da fisioterapia aqui? Exercício. Mobilidade e exercício, sendo que o papel do fisioterapeuta é sempre avaliar, perceber o que é que está ali a faltar, perceber se falta estabilidade, perceber se falta mobilidade. Fazer esta avaliação muito pormenorizada é muito importante, a boa avaliação, até porque há algum tipo de sintomas que, se tivermos presentes, temos de encaminhar para o médico e não para a fisioterapia. Sintomas como uma dor constante, formigueiros nas pernas, a não resposta dos anti-inflamatórios, são sintomas para ir logo para o médico e não para a fisioterapia. Depois, consoante esta avaliação, nós temos que dar mesmo muito movimento à nossa coluna, porque a nossa coluna foi feita para se mexer. Claro. Nós temos que lhe dar movimento, ajudar a estabilizar as vértebras, porque os músculos são logo o que temos à volta das nossas vértebras. Sim. Se nós tivermos uma parte muscular bem forte, bem estável, as nossas vértebras não vão ser sobrecarregadas e não há aquela compressão das vértebras que causa a hérnia. Sim. 1/3 das hérnias discais são absorvidas em menos de 2 anos. Elas desaparecem por si. Só temos de lhes dar aquele empurrãozinho. Exatamente. E deixar-nos tanto de lutar contra o sedentarismo também. Exatamente, não é? exatamente. E os anti-inflamatórios por tudo e por nada. Exato. Isso também é muito importante. É uma nota... Mais exercício Sim, é e uma menos nota medicação. valiosa a deixar aqui, não é? A automedicação. Exatamente, sem dúvida. Muito bem, Mónica. Na segunda parte vai estar aqui numa sessão prática, não é? Certo. Então nós já voltamos a falar com a Mónica para perceber na prática esta realidade.
Entretanto, voltamos para a nossa sala para falar com o Padre Carlos Alberto sobre os jovens, a educação e a sociedade. Venha connosco. Então já estamos de volta e vamos começar então por entender o papel da escola na formação dos jovens. Mais do que transmitir conhecimentos, a escola deve ser um espaço de educação integral, onde se promovem valores como a solidariedade, a responsabilidade e a esperança. Segundo o relatório da Unesco de 2020, a educação deve preparar os jovens não só para o mercado de trabalho, mas para a vida, fomentando cidadãos críticos, éticos e compassivos. Padre Carlos Alberto, antes de entrarmos aqui nas nossas questões, estávamos a falar ali. Como é que chegou aqui ao colégio, não é? A esta ao parte, mundo da educação. Ao mundo da educação. Muito bem. É muito curioso porque normalmente a vocação é uma profissão e nas escolas católicas, para além da dimensão da profissão, tem uma dimensão também da missão. Pois eu cheguei ao mundo educativo por missão. Exato. Eu entrei na Companhia de Jesus muito jovem, com 18 anos, por isso ainda não estava na universidade, mas tinha assim um bichinho desde pequeno pelo mundo educativo, talvez, embora a minha área sempre foi mais uma área mais das engenharias, e eletricidade, eletrotecnia. E quando entrei na companhia, entrei com 18 anos, fui fazendo o meu percurso normal de formação, como noviço, como estudante de filosofia, e há uma etapa na formação da companhia que nós paramos entre os estudos da filosofia e os estudos da teologia para fazer um tempo que nós chamamos de magistério. Exatamente, tem um nome magistério também porque muitas vezes é feito em colégios, nem sempre, e fui enviado para o Colégio São João de Brito. E desde aí agarraram-me e nunca mais me largaram. Pronto, e depois, já como padre, também fui enviado outra vez para o Colégio São João de Brito, também já estive no Colégio das Caldinhas, que é o outro colégio dos jesuítas em Portugal, e por isso fui ficando porque me deram essa missão. Então, embora com muito gosto e com muito prazer de a ter. Muito bem. Padre, como é que podemos garantir que as escolas católicas continuem a cumprir este papel de formar, especialmente numa sociedade que está numa mudança tão rápida? É um grande desafio. É um grande desafio e, de modo particular, na direção e nas escolas católicas, sobretudo com o grande impulso que tivemos o ano passado com um congresso, o segundo congresso das escolas católicas em Portugal, e também com o impulso de refletir sobre o pacto educativo que o Papa Francisco, o nosso querido irmão Francisco, nos deixou como legado, temos vindo a pensar e a refletir como é que nós podemos, exatamente, atualizar a nossa missão no mundo de hoje, no mundo em mudança. Eu diria que, se calhar, talvez a primeira perspectiva que podemos ter que nos possa ajudar é de não olhar para a educação apenas para a busca da excelência, que é uma coisa que, se somos uma escola, temos que ter, mas que essa excelência não seja só académica, mas seja também e, sobretudo, uma excelência humana. Claro. Uma excelência que atende não apenas à cabeça, mas usando uma trilogia do Papa Francisco, que procura educar também o coração e as mãos. E por isso a integralidade não pode ser no extracurricular. Não sei se me faço entender. Sim. Não é? Porque na escola temos um conjunto de matérias, de disciplinas que fazem parte de um currículo que é definido pelo Ministério da Educação em Portugal. Neste momento até temos um referencial que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que também estabelece princípios, estabelece valores e áreas de competência, e temos que ter esses referenciais, mas temos que ir um pouco mais. O nosso horizonte tem que ser um pouco maior, porque a missão que temos diante de nós e que nos é dada pelo próprio Jesus no Evangelho de São Mateus, e de ensinai, não é uma missão menor, nem é uma missão só centrada na transmissão de conhecimentos. Por isso a escola não pode ser só
A escola católica não pode ser só católica no que é complementar. Tem que também ser católica naquilo que é estrutural, essencial, ou seja, na forma como desenvolve o currículo, não olhando apenas à dimensão académica, mas também olhando a todas as outras dimensões da pessoa. E a partir da sua experiência, como é que a escola pode promover os valores cristãos de forma prática no dia-a-dia dos jovens? Eu acho que a primeira e talvez a mais importante forma de o fazer é através do exemplo. Educar não é manipular consciências, educar não é transmitir, não é apenas transmitir conteúdos. Educar é transmitir um modo de estar, um modo de ser e, sobretudo, um modo de ver o mundo. Por isso, o Evangelho não é um conjunto de valores por si só que podemos, de alguma maneira, naturalizar como se não tivessem não apontassem para uma dimensão transcendente e para uma dimensão espiritual da vida. Por isso, eu acho que o grande desafio da excelência humana não está só na forma como olhamos para a escola e como olhamos para os educadores e como olhamos para o mundo, porque não podemos ter apenas esse olhar miúpe centrado na sala de aula, mas de alguma forma o mundo está na sala de aula e está na nossa vida. Mas também como é que nós transmitimos o Evangelho como uma proposta. O Papa Paulo VI diz claramente, num dos seus documentos muito importantes sobre a evangelização, que o Evangelho não se impõe, propõe-se. Ora, aqui é que é o desafio, não é? Impor é mais fácil. Impor é mais fácil, ainda que não tenha o efeito que nós desejamos para a educação cristã, claro. Que é a educação, como disse há pouco, para a liberdade, para a justiça, para a consciência cívica, para a consciência da construção de um bem que não é só meu, mas é comum e é universal. E dessa forma, não é, formar os cidadãos mais responsáveis diante da sociedade, não é? E acredito que nesse sentido a educação católica pode ajudar nesse sentido. Sim. Eu acho que a dimensão católica, a educação cristã, a educação católica, cristã católica, sempre teve, e basta olhar para o nosso país, sempre teve uma dimensão social muito presente e também muito ativa. E isto não se vê só, por exemplo, uma dimensão do ensino católico que muitas vezes não se fala, e que se calhar temos que redescobrir e aprofundar, que são a quantidade de IPSS que têm oferta de pré-escolar e algumas até de primeiro ciclo, que são propriedade das paróquias e que oferecem um serviço de ensino onde falha muitas vezes a rede e muitas vezes há necessidade, há carência. Para além disso, prestam também um serviço à sociedade. As escolas católicas fazem parte do sistema educativo português, têm uma missão católica do ensino e da evangelização, através do exemplo, como dizia, de modo de atuar, e, sobretudo, de educar cidadãos conscientes, competentes e comprometidos. E compassivos também. Sim. Se calhar, muitas vezes, temos dificuldade em ver a dimensão cidadã do catolicismo. E, se calhar, esta dimensão política que tantas vezes sentimos falta, até de uma intervenção um pouco mais presente na sociedade, sim, pode ser um desafio, mas é, sobretudo, um santo encargo. Porque não se pode, é impossível educar para a excelência humana se não se educar para o compromisso social. Claro. Como é que podemos ser excelentes do ponto de vista humano se ignorarmos o irmão que está ao nosso lado? Ou como a famosa história do Evangelho, do rico e do Lázaro.
Não é? O rico, curiosamente, não tem nome. O Lázaro, que é o pobre, tem nome. Por isso eu acho que essa dimensão social e política, que está muito presente nas escolas católicas e, de modo concreto, no seu dia-a-dia, é uma dimensão essencial no despertar para o mundo e, sobretudo, no desenvolver de muitas das dimensões do Pacto Educativo, que é um pacto educativo global e que parte da centralidade da pessoa, porque quase todos os objetivos do Pacto Educativo têm que ver com a pessoa, em 5 têm que ver necessariamente com a pessoa, mas também com a transformação do mundo. Porque a educação cristã tem esta, parece-me, pela sua missão evangélica, tem necessariamente esta dimensão de não viver para si, Sim. de não viver para a formação das elites, Exato. como tantas vezes somos acusados, infelizmente, mas de procurarmos, a partir da educação, criar agentes de mudança políticos e sociais. Sim. Pronto, extremamente importante, não é? Hoje é um desafio, não é? Encontrar. E acredito que existem desafios que as escolas católicas enfrentam atualmente na educação dos jovens. Exatamente. Eu acho que eu dividiria os desafios em 2 partes. Parece-me que há os desafios normais de todas as escolas em Portugal. É muito curioso, porque eu fico contente de estarmos aqui a conversar sobre educação, porque normalmente, não sei se é um vício dos portugueses, mas só falamos de educação em Portugal quando as coisas correm mal. É raríssimo ouvirmos notícias boas sobre a educação. Ou porque os professores reclamam justamente pelos seus direitos, bom, etc. Não é? Por isso, eu acho que as escolas católicas vivem os desafios próprios das escolas em Portugal. Os desafios próprios de uma sociedade, como disse, em mudança, muito tecnológica e de um perfil de aluno que mudou e de uma emergência da inteligência artificial que entra na sala de aula, mas também o desafio da falta de professores, o desafio da falta, muitas vezes, de organização e de apoio do Estado. Mas depois eu acho que há uma outra dimensão, e temos muito, nas escolas católicas, temos vindo muito a refletir sobre isto. Na próxima semana teremos uma jornada exatamente para pensar a identidade da escola católica e a sua missão, com as escolas católicas portuguesas, com os nossos associados. E nós, a estes desafios, acrescentamos sobretudo o desafio da identidade. Porque, repare, se em Portugal, que não é o único país na Europa, porque, no fundo, estamos dentro de um contexto mais amplo, há falta de professores, o que dizer da falta de professores católicos? Pois. Por isso, o desafio, eu creio que o desafio para as escolas católicas muitas vezes é redobrado. Porque como é que nós podemos manter, por exemplo, esse desejo tão forte que temos a partir do Evangelho da inclusão, de chegar a todos, da transformação da sociedade, quando o Estado decidiu retirar os apoios que algumas escolas tinham, algumas católicas, outras não, tinham para dar essa formação de excelência humana. Então as escolas têm que lidar com a falta de apoios. Ou, por exemplo, ninguém entende porque é que em Portugal os manuais são gratuitos para os alunos que frequentam o ensino estatal, e há mais um conjunto também de outros apoios, e não são para as escolas do ensino privado, como se os alunos não fossem cidadãos como os outros. Mas eu sublinharia sobretudo este. Eu acho que este é o grande desafio que estamos a viver neste momento em Portugal, que não é só em Portugal, é um pouco por toda a Europa também, que é o desafio da identidade da escola católica. Não no sentido de ficarmos preocupados, não, mas no sentido de podermos continuar a responder à missão
que Jesus, que a Igreja nos confia, de oferecer uma educação integral e de ter todos os meios necessários para o fazer. Pronto, eu diria que, sobretudo, é esse o desafio, sempre na senda, parece-me, do Pacto Educativo e de tudo aquilo que o Papa Francisco e também, esperemos que o Papa Leão nos continue a desafiar, porque as escolas católicas gostam de ser desafiadas, porque seguir Jesus é um desafio constante. Sim. E ainda que estejamos quase a terminar esta primeira parte, eu não queria ir para a segunda sem refletir sobre o impacto do ambiente escolar também na saúde mental dos jovens. Há pouco tempo ouvimos alguns dados sobre os estudantes académicos, sobretudo, não é? Com um grande nível de depressão, de uso de psicotrópicos, etc. Não é? A questão dos exames, todo o stress, não é? Como é que podemos criar ambientes escolares que promovam um bem-estar emocional, uma boa saúde mental, mantendo toda esse ideal, não é? Digamos assim, humano, não é? E académico, digamos assim. Sim. Escolar. À velocidade que o mundo vai, e eu acho que isto não é uma crítica, é uma constatação, é uma característica do nosso tempo, e acho que não devemos viver no saudosismo do passado, mas sim com o desejo do futuro. Mas à velocidade que o mundo vai, não é fácil. Sim. Porque muitas vezes as soluções do passado não resultam. E também, às vezes, temos que ir adaptando. Por isso eu acho que, por um lado, temos que ouvir os alunos e escutá-los. Ouvir um aluno não é só ouvir o que ele diz. É ouvir o que ele diz e o que ele nos comunica. Sim. Porque muitas vezes... pronto. Depois, acho que também devemos interpretar, devemos repensar os estilos de vida e ajudar as famílias e os próprios alunos a pensarem sobre o seu estilo de vida. Qual é o estilo de vida que mais me convém e que mais me ajuda? Que estilo de vida nós estamos a ter? O Papa Francisco, na Laudato Si, que toda a gente se centra na ecologia, fala exatamente da questão que a importância da ecologia não é só uma questão de sermos verdes. Ambiental, não é? Não é só uma questão ambiental, é uma questão de harmonia. É também uma questão de simplicidade. E depois eu acho que há uma dimensão da educação cristã que é fundamental, que é a dimensão espiritual. Se nós conseguirmos, nas nossas escolas, ajudar os nossos alunos a fazer silêncio, ainda que no meio de toda a agitação e de todas as notificações que se ouvem recorrentemente, mas a fazerem silêncio e a pensarem profundamente sobre si, e se porventura assim o desejarem, a desenvolver uma relação com Deus, é muito curioso. Eu acho que nós podemos ajudar muito a partir daqui, a partir de um projeto educativo que não olha só para o exterior, mas que olha também para o interior e a partir da tradição cristã. Eu este verão fiz um campo de férias com alunos dos dois colégios e foi muito curioso porque eles vivem este campo de férias 10 dias sem telemóvel e aguentam, é uma coisa impressionante. Não ficam com urticária, aguentam. Mas chamou-me muita atenção durante o campo como havia uma predisposição nos alunos, eram alunos do 9º e do 10º ano, como havia uma predisposição e uma sede de silêncio. E aquilo impactou-me muito. Aquilo fez-me pensar sobre a minha ação como educador e também sobre a forma como no nosso projeto educativo nós desenvolvemos esta dimensão espiritual, que às vezes chamamos de interioridade, desde a jardim de infância até ao 12º ano. E vamos continuar a desenvolver esta área que dá pano para mangas, não é? E se calhar, se esses pensamentos e estas reflexões fossem alargadas a todas as escolas, se calhar
Não, os alunos não estavam tão estressados no sentido em temos que manter um padrão igual a todos e temos que ter notas XPTO, esquecem-se deles próprios, não é? Sim. Enquanto pessoas. Mas já voltamos. Volte connosco para a segunda parte deste programa. Até já. Bem-vindos então à segunda parte do Manhã Viva. Hoje estamos a conversar com o Padre Carlos Carvalho, vice-presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, e estamos a falar sobre os jovens, a escola e a sociedade. Mas ficámos com uma parte do nosso programa, a nossa rúbrica de saúde e bem-estar, por completar, e eu vou já dirigir-me aqui à Mónica, nossa fisioterapeuta, que nos vai dar umas dicas práticas. Ora, venha connosco para ver também. Então, já estou aqui com a Mónica. Mónica, estivemos na primeira parte a falar sobre a dor lombar, não é? E as hérnias. Mas agora vais dar algumas orientações posturais, não é? Que costuma dar aos pacientes que passam muitas horas em pé, não é? Então, o que é que devem fazer? Então, primeiro que tudo, pode ser sentados? muitas horas em pé ou pode ser sentados. muitas horas sentados. Muitas horas é o problema. Exato. O resto é só uma característica. Exato. Já falámos na questão das pausas ativas num programa anterior, da questão de levantarmos, mover um bocadinho, esticar um bocadinho o corpo, mexer um bocadinho. Já falámos nisso tudo, de forma assim mais geral. Ficou gravado na minha memória e no meu coração que não temos que estar direitinhos, não é? Temos que estar como a coluna nos pede para estar. De forma Já valeu a confortável. pena. Já valeu a pena. Pois tens sempre isso uma mesmo. postura muito torta. Isso foi muito interessante. Exatamente. Pronto, e aqui relativamente à dor lombar, à parte das hérnias, que estamos a falar um bocadinho mais especificamente nisso, passa um bocadinho por essa importância. O mais importante é sempre fazer umas pausas para mexer um bocadinho. Podemos fazer alguns exercícios um bocadinho mais específicos para a parte lombar, porque, e pensando aqui em pessoas que estejam numa fase de crise de dor lombar, não vamos fazer um treino de ginásio intenso, Claro. Mas sem estar em crise, qualquer atividade física é ótima. Nós precisamos é de mexer. Pode ser uma aula de pilates, ou pode ser um treino de crossfit, ou jogar futebol. Sim. Qualquer coisa é Uma melhor do que nada. hidroginástica, natação. Pronto, normalmente os médicos, por exemplo, recomendam muito a parte da hidroginástica e o pilates pelo facto de serem atividades sem impacto. Mas isto depois, se a pessoa estiver bem para sentir o impacto, então não há problema nenhum e pode fazer à vontade. Pensando então aqui em movimentos simples que a pessoa pode fazer quando está assim de pé, não tendo nenhuma cadeira por perto, não tendo nada assim para utilizar como apoio, conseguimos fazer exercícios para mexer aqui um bocadinho a nossa coluna. Coisas muito básicas, porque primeiro nós temos que pensar, a nossa coluna foi feita para se mexer. Portanto, acabar já aqui com um mito, o que as pessoas dizem de vou apanhar uma caneta no chão, não vou dobrar as costas, vou lá abaixo. Isto é péssimo, porque as minhas costas foram feitas para se mexer. Elas têm lá as articulações, portanto, uma coisa muito simples que nós podemos fazer quando estamos assim de pé para começar a mexer um bocadinho a coluna é mesmo fazer esse movimento. Estamos aqui, encostar o queixo ao peito, enrolar os ombros, começar a fazer aqui o nosso movimento vértebra a vértebra, Exato. até chegarmos ao nosso limite e voltar acima a desenrolar. Sendo que o objetivo é mesmo enrolar e desenrolar o máximo possível, não é irmos direitinhos lá para baixo. Outro movimento muito simples que também podemos fazer, que faz parte dos movimentos naturais da nossa coluna, é rodar aqui um bocadinho o nosso corpo, o máximo para um lado, o máximo para o outro, porque vai pôr aqui os nossos músculos das costas a trabalhar para fazer este movimento. Temos ainda outro exercício que faz parte dos movimentos base da nossa coluna, inclinar aqui um bocadinho a um lado e inclinar aqui um bocadinho ao outro lado. Vai ajudar aqui não só a trabalhar a parte muscular lateral, mas vai dar movimento às nossas vértebras. E depois, se tivermos aqui um bocadinho mais de espaço, afastar, por exemplo, aqui um bocadinho as nossas pernas, afastamos aqui os nossos braços, vamos lá abaixo, já que sentimos aqui as nossas pernas a esticar também um bocadinho,
vai também já um bocadinho à parte mais nervosa. São aqui alguns exemplos de exercícios muito básicos que conseguimos fazer tão facilmente e que podem aliviar um bocadinho estas compressões. Sim. Quando elas existem. E ajudar a manter uma coluna saudável, não é? Ao longo da... E uma mente. Exato. Para os Saudável, alunos que estão É verdade. com todas estas questões psicológicas, fazer pausas ativas nas aulas era uma excelente ideia. Exatamente. Fica aqui a proposta. Também vem a calhar, é exatamente isso. E assim vivemos uma vida mais saudável ao longo Exatamente. das várias etapas Exatamente. da vida. Muito obrigada, Mónica. Obrigada. Até ao próximo programa. Obrigada. E assim, vamos retomar o nosso tema deste programa, depois de termos tido aqui as importantes dicas da Mónica para manter uma coluna saudável. Até já! Então vou já falar aqui nesta segunda parte com o Padre Carlos, retomar aqui o nosso tema. Estávamos a falar exatamente da saúde mental, não é? Exatamente, dos tema jovens, tão importante para os jovens e também para os professores. Para os professores, é isso. Porque as notícias que saem não é só sobre os jovens. Não é só sobre os jovens, não é toda a comunidade escolar. Exatamente. E de que modo a escola pode ajudar a combater a ansiedade e o stress entre os estudantes? Olha, isso é muito curioso. É uma pergunta que eu me faço muitas vezes. Eu trabalho dentro do colégio, estou mais pelo ensino secundário. São os alunos com quem eu lido mais diariamente. Na pastoral e também nas aulas, algumas aulas que dou. Tenho pensado muito sobre isso. Por um lado, volto a dizer, são características que às vezes eu acho que somos muito pessimistas. Olhamos muito para os jovens de hoje. Não, os jovens de hoje, como no nosso tempo, quando éramos jovens, eu acho que ainda sou, mas tinham as suas características. Por um lado, há umas características na juventude de hoje, que nós reconhecemos, acho que todos, que promovem muito a ansiedade. Não é? Há esse famoso livro da geração ansiosa e tantos outros estudos. Mas é muito interessante. Por exemplo, a forma como os jovens lidam com as decisões. Eu acho que é preciso ver as características para depois tentar... Não é propriamente fazer exercícios para que a coluna fique correta. Mas se nós olharmos bem para as características, poderemos encontrar os exercícios pedagógicos e espirituais mais favoráveis a que exatamente possamos ajudar os nossos alunos e alunas, e também eu acho que os professores e mesmo as famílias, a encontrar um outro estilo de vida. Era aquilo que eu acho que eu falava há pouco, que acho que é importante. O estilo de vida. A escola deve ajudar e promover um estilo de vida saudável, mas também um estilo de vida evangélico. Por exemplo, eu vejo muitos alunos preocupados com o imediato. Muito preocupados no imediato. É tudo imediato, é tudo ontem, é tudo decisivo. Tem a ver com a geração digital, não é? Mas, por exemplo, o café nos diz, e estamos no ano jubilar da esperança, o que a esperança nos diz é que há coisas na nossa vida que não são imediatas. Sim. Há coisas na nossa vida que necessitam de tempo. E há momentos da nossa vida em que erramos, ou que, por alguma razão, acontece alguma coisa que nos frustra, e isso não é o fim do mundo. Por exemplo, eu fiquei muito impressionado com o que o Papa Francisco escreveu na bula A Esperança Não Engana, ao convocar-nos para o concílio, e também com a sua autobiografia, que tem o nome de Esperança. Sim. Não é? Como é que é muito interessante. E eu acho que há aqui uma dimensão da esperança que talvez nos ajude, e mesmo evangélica, que talvez nos ajude a ajudar os nossos alunos. A esperança é uma virtude. E como virtude é uma força, mas também tem que ser um hábito. Por isso, eu acho que a esperança pode ajudar-nos a olhar para as coisas em perspectiva. A olhar para a vida, não na imediatez, mas a longo prazo.
que é outra coisa muito difícil. Nós temos muita dificuldade hoje em olhar para a vida em longo prazo. E quando digo nós, estou-me a incluir. Eu também vivo na vertigem do imediato e a correr, e os alunos brincam comigo que eu ando sempre a correr. E por isso também vivo essa dimensão. Depois eu acho que há outra coisa que também que vem da espiritualidade cristã e que eu acho que deve inspirar a pedagogia cristã, que é a questão do perdão e da misericórdia. Outra parece que estou aqui a promover só o Papa Francisco. Mas outro dos lemas importantíssimos da vida do Papa Francisco. Por exemplo, na pedagogia, fala-se muito hoje em novos modelos pedagógicos, em inovação. Fala-se, por exemplo, em novos modelos e novas formas de avaliar e de fazer o processo avaliativo. Há, inclusive, legislação que alterou a forma como nós na escola pensamos a avaliação, de não reduzir o aluno a uma nota, como há pouco falava. E uma das coisas muito importantes é o feedback. Estamos sempre a falar na escola estamos sempre a falar de feedback. Ora, eu acho que uma das coisas que nós podemos ajudar os nossos alunos, nunca perdendo a distância, que eu acho importante, de professor-aluno, a relação professor-aluno é simétrica por si. Mas isso não quer dizer que é distante. E devia favorecer um feedback. Um feedback que ajude o aluno, exatamente, a poder fazer um percurso humano. Sim. Que o feedback não seja só académico. Que ajude o aluno a perceber, por exemplo, eu vejo qual é a ansiedade com os exames nacionais. Hoje, nestes dias estão os nossos alunos a fazer exames e eu vejo nos corredores a ansiedade antes do exame, a ansiedade depois do exame, que sequer faz parte. Eu também, quando tive de fazer exames, também achei que ia viver o juízo final. Depois as imagens que nós temos do juízo final também não ajudam. Mas, nada. Por exemplo, pouco esperançosas. Os erros, a misericórdia diz-nos, o erro não é eterno. O erro é uma oportunidade. Isto que nós dizemos tantas vezes na pedagogia pode, de certa forma, também passar para outras dimensões do projeto educativo cristão. De ajudar os nossos alunos a viver uma fé que não é uma fé de autojulgamento, de autossuficiência, centrada sobre si. Exato. Mas que é uma fé que o ajuda a viver todos os desafios da sua vida. Não é? E eu acho que a dimensão do erro, que não é tão decisivo como às vezes se vive, não é? O medo de errar é impressionante. O medo ou o medo de perder uma coisa que é importante. É interessantíssimo. Muitas vezes a dificuldade que os alunos têm, ou que os nossos jovens têm, em tomar decisões vem daqui. Querem tudo ao mesmo tempo. Muitos autores falam, já não há tempo para nos aborrecermos. E eu diria mais. Estamos sempre ativos, sempre a fazer coisas, e se perdemos alguma oportunidade, parece que morremos. Não. Dizer que sim implica dizer que não. Por isso eu acho que há outra dimensão também muito importante, para além da misericórdia e da esperança, que é o discernimento. Ajudar os alunos a ler o seu interior e a escutar o seu interior. E depois a interpretar. E aí o feedback do educador parece-me fundamental. Sim, acredito que o ensino, não é? As aprendizagens das ciências, não é? Das várias ciências, com esse ensino humano, forma cidadãos para que eles possam ser mais participativos, serem de maior valor, não é? Ter os valores... terem valores, não é? Viverem um curso ou não é? Escolherem algo que lhes faça sentido pelo aquilo que são, não é? Porque se calhar hoje os alunos também podem sentir-se muito perdidos. Vão para determinada área porque vão, não é? Nem se sabe muito bem. Eu acho que a questão da orientação vocacional, ou não vamos chamar de discernimento, senão parece já que ou vão para padres ou vão para freiras. Exato. Que infelizmente ainda temos esse preconceito. Mas a questão da orientação vocacional também é muito interessante, não é? A dificuldade que os alunos... É uma característica, volto a dizer, para mim não é nem mau nem pior, é uma característica. E por isso, se é uma característica, nós, educadores,
temos que refletir sobre ela para poder introduzir as ações necessárias que ajudem os alunos a fazer o seu processo. Não é? Claro. Porque a educação é sobretudo um processo. Um processo de descobrimento de si, da realidade e dos outros. E um processo de descentramento. Por isso, às vezes fala-se muito no aluno protagonista. Não é? Eu costumo dizer, o aluno protagonista não é aquele que se põe no centro, mas é aquele que põe os outros no centro. Sim. E é muito interessante porque quando nós pomos os outros no centro, a ansiedade diminui. Porque muitas vezes a ansiedade vem desta sofreguidão das minhas expectativas de mim próprio e da dificuldade que algumas vezes temos de lidar connosco próprios. Sim. E de lidar com as expectativas e até de ganharmos alguma distância para podermos ver as coisas. E uma das coisas que o Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, nos diz desde o século XVI, por isso, se calhar se ele diz desde o século XVI e é válido, se calhar podemos nos inspirar nelas. Sim. Uma das coisas que ajuda muitas vezes é conversar com alguém. Não é? Conversar com alguém permite-me. E, por exemplo, eu vejo diariamente isso. Não é? Talvez por isso, às vezes, os professores se queixem tanto da questão burocrática, porque gostariam de ter mais tempo exatamente para este trabalho humano, Pois, era que isso exige que eu ia... muito tempo e muita paciência. E muitas vezes, talvez, falhe aqui essa formação também humana aos professores, não é? Porque são tantas as realidades, não é? As burocracias que depois, se calhar, também pode falhar aqui um pouco desse treino, digamos Sim. assim, não é? Eu acho que há dois tipos de burocracia. Há aquelas que, nos últimos anos, é verdade, a tecnologia aliviou muito o trabalho burocrático, por outro lado, computurizou muito. Não é? E por isso, quando nós vamos ao médico, queixamos que o médico não olha para nós, só olha para o ecrã, e se calhar às vezes o mesmo acontece nas escolas, os alunos queixam-se, o professor só olha para o ecrã e não olha para mim. Não é? Mas eu acho que também há burocracias que, se forem bem direcionadas, às vezes o problema acho que não é a burocracia, mas é percebermos bem quais são os fins para pormos os meios. E eu acho que este é um trabalho muito importante na educação. Se nós tivermos claro qual é o fim daquilo que queremos como ação educativa, será muito mais fácil discernir os meios. E será também muito mais fácil dar tempo àquilo que precisa de tempo e não dar tempo. Agora, é verdade, a sobrecarga burocrática é bastante grande. Algumas coisas são legais, outras também têm que ver com a forma como a educação evoluiu e como o papel do educador, ou do professor, neste caso, também evoluiu. Sim. E como é que a educação para a cidadania pode contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais solidária? Aqui há uns anos, eu acho que ainda estamos todos lembrados, houve uma grande polémica e um grande debate, e eu agradeci a Deus por haver polémica e debate. Porque a polémica e o debate permite-nos, como sociedade, neste caso já não tanto como escolas católicas, mas como sociedade, refletir sobre determinados aspectos da vida comum. Um deles, a formação ou a educação para a cidadania. Agora, eu atrevo-me a dizer isto. Eu acho que as escolas católicas sempre o fizeram. Sim. Formal ou informalmente, curricular ou não curricularmente, eu acho que as escolas católicas em Portugal e no mundo sempre o fizeram. Porque a evangelização através do ensino, que não é paternalizar a fé, nem é impor a fé, como eu dizia, mas é propor, pressupõe necessariamente a comunidade. Claro. Não há fé sem comunidade. Não é? Por isso, talvez, às vezes, nos falte ser mais comunidade e menos sociedade, porque às vezes a sociedade, pronto, se calhar estou a ser um bocadinho simplista, mas às vezes a sociedade parece muito conjunto de pessoas e a comunidade não é conjunto de pessoas, porque a comunidade implica comunhão, a comunidade implica respeito e preocupação pelo outro, a comunidade implica justiça, não é? Implica caridade, implica esperança. Por isso, eu acho que as escolas católicas sempre o fizeram. E por isso a disciplina da cidadania
de certa forma, olha, posso-lhe dar o exemplo do nosso colégio, no Colégio São João de Brito, a disciplina de cidadania já existe há muitos anos, com outro nome. Se calhar com um programa um bocadinho diferente e adaptamos o programa. E esta é a realidade em muitas escolas católicas portuguesas. Agora, eu acho que, sobretudo, aquilo que a educação para a cidadania, como disciplina ou como dimensão do projeto educativo, tem que trazer é a consciência do outro. Eu estou muito preocupado, há pouco falamos dos desafios das escolas católicas, eu esqueci-me de mencionar 2. A diversidade de credos em Portugal. Eu acho que isso é um desafio para a escola católica, porque a escola católica é uma escola inclusiva e pelo católico que leva, que não é apenas um adjetivo, mas é um substantivo, é universal. Sim. E depois há um outro segundo, que também, eu acho que tem que ver com isto, que é não pressupor que a transmissão da fé se faz da mesma maneira que se fazia há uns anos em Portugal. O que eu sinto é que os alunos têm muito menos conhecimentos da fé, catequéticos e não só, do que tinham há uns anos atrás. E isto, volto a dizer, não é bom nem mau, é uma característica. Sim. E por isso deve nos levar a refletir sobre isso. Agora, eu acho que esta disciplina pode ajudar sobretudo à consciência do outro. E numa sociedade como a nossa, onde ainda há pouco tempo vimos e vemos constantemente guerra. E vemos um discurso violento entre as nações. De, se tu me mandas uma bomba, eu vou-te mandar 2. Um discurso de ódio galopante. Eu acho que a educação para a cidadania tem necessariamente, e de modo particular numa escola católica, que despertar para a necessidade da paz. Sim. Numa sociedade cada vez mais diversa, todo este tema da questão da imigração em Portugal, todo este tema que agora temos vindo a debater como sociedade, e também do ponto de vista político, para a escola católica é um desafio. A Igreja, no Pentecostes, é muito bonita a imagem do Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos. Cada um falava na sua língua e todos se entendiam. Por isso, a Igreja nunca foi, a comunidade para a Igreja nunca foi o anular da diversidade e do respeito pela diferença. Sim. Aliás, o São Paulo, na carta aos Coríntios, diz que cada um tem os seus dons. Exatamente. O importante é que cada um ponha os seus dons a render. Por isso, eu acho que neste contexto social que estamos a viver em Portugal e de transformação da nossa sociedade, a disciplina para a cidadania, ou volto a dizer, essa dimensão do projeto educativo, porque todo o projeto educativo católico tem uma dimensão social, torna-se ainda mais emergente, mais necessária e, parece-me, mais necessitada de uma identidade evangélica. Evangélica. E cristã. Sim. Evangélica e cristã. Padre Carlos, passou a voar, não é? O nosso tempo, mas eu gostaria de saber se gostaria de deixar uma mensagem lá para casa, se quiser Muito utilizar bem. aqui esta câmara, sobre exatamente o que dizer, essa mais-valia que é o valor cristão católico na escola, não é? Esse cuidado pela integralidade, não é? Pela humanização e não só uma questão de chegar e ser uma nota só, não é? Não ser pessoa, ser uma nota. Sim. Inspirado também pela Mónica e pela questão da coluna, há uma imagem de um jesuíta, que é o Padre Pedro Arrupe, que eu acho que pode ajudar a concluir a nossa conversa. Que na educação, e sobretudo na educação católica cristã, ou cristã católica, mais do que procurarmos educar tartarugas que se protegem da realidade e que se protegem do mundo e que se centram no seu mundo, educar vertebrados. Pessoas que tenham um esqueleto interno que lhes permita lidar com as situações da vida, que lhes permita não desistir de aprender ao longo da vida e que lhes permita ver no Evangelho não apenas uma letra morta do passado, uma fé que já passou,
mas o desafio a tornarmos Jesus presente na vida uns dos outros, para que o Evangelho não seja só um conjunto de valores, mas seja, sobretudo, um estilo e uma forma de viver. Muito obrigada. Muito obrigado, Muito eu. obrigada pela obrigado. sua presença. Foi um gosto tê-lo aqui. Também obrigado por estar aí desse lado. Voltamos-nos a encontrar no próximo Manhã Viva. Até lá. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.